Glória a Deus. Irmãos, as pernas estão tremendo. Vocês pensam que a diaconisa Lida vai pregar e não fica nervosa. Se o pastor Marcelo falou que chega aqui e fica nervoso, por que aqui eu não vou ficar? Glória a Deus. Por que nós ficamos? Porque falar da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, né? Então eu glorifico a Deus, eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, é motivo de muita alegria. Toda vez que nós somos convidados, seja para limpar a igreja, seja para poder fazer uma comida, né, pastora Fabiola, seja para pregar, ter uma oportunidade, nós temos a oportunidade de estar glorificando o nome do nosso Deus. Essa é a oportunidade de nós estarmos adorando a Ele, né? Às vezes a gente acha que adorar a Deus é só louvar. Não, é tudo que você puder dar de melhor para Ele. É adorar Ele em espírito e em verdade. Não importa a oportunidade que você tenha, mas ofereça sempre a Ele o melhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo fôlego da vida, agradecer ao meu pastor. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Obrigada, meu irmão, pelo convite. Eu quero agradecer à igreja que tem orado e intercedido pela minha família, pela minha vida. Eu quero agradecer a Deus pelo casamento do meu filho que está chegando. Mãe é babona, né, gente? Glória a Deus. Meu filho se casa quinta-feira e eu estou muito feliz. Segundo o pastor Romualdo, é na data do aniversário dele, gente. Olha que coisa linda. Dia 16. Então, é uma data que eles não vão esquecer. Segundo o Luiz, vai fazer lá um churrasco lá no apartamento novo e vai convidar a igreja para ir lá fazer um culto e ação de graça. Vamos aguardar esse dia. Glória a Deus. Então, eu gostaria de pedir para os irmãos que pudessem abrir suas Bíblias no livro de Ezequiel. E durante todo esse mês, né, o Senhor tem usado os profetas aqui na frente, os homens e as mulheres de Deus, para trazer a mensagem. Eu estou até hoje com a mensagem da Débora aqui, ó, remoendo dentro de mim. Mensagem linda, poderosa, que Deus usou ela, que Deus continue te usando poderosamente, Débora. E o Senhor tem falado grandemente aqui para nossas vidas. Se nós estivermos ligados aqui, nós recebemos de Deus. Às vezes a gente quer pula-pula, roda-roda, né, o tempo todo. Mas a palavra do Senhor é que nos vivifica. E aqui a palavra do Senhor diz sobre a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel 37, perdão. E eu estava nessa correria do dia a dia, fiquei perguntando a Deus, Senhor, o pastor me chamou mês passado, né, para poder pregar hoje. Brincadeira, falou comigo ontem. E eu falei, Jesus, louvado seja Deus. Mas como eu fiz uma promessa para Deus, alguns anos atrás, logo quando eu comecei a pregar, que eu jamais iria correr de falar do amor de Deus, porque eu amo a palavra. E aí, na minha correria, o Senhor falou comigo. E eu falei, Senhor, tem certeza? A visão do vale dos ossos secos? Ele falou, sim. E aí a gente começa a pedir a Deus sabedoria sobre a palavra. O que o Senhor quer dizer através dessa mensagem? Vamos ler? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que muitos já ouviram falar dessa passagem, né, de Ezequiel. Esse homem que foi escolhido por Deus para falar, né, para profetizar. Ele foi um homem que recebeu muitas visões. E o que nós vamos compreender hoje, eu fiz um esboço aqui. Eu espero que eu consiga acompanhá-lo, né, porque eu nunca consigo acompanhar os esboços que eu faço.
mas amém. E aqui nós vamos falar sobre o que eram os ossos secos. O que Deus levou em espírito Ezequiel para trazer a mensagem para o povo de Israel. E esse povo, ele foi dividido, né? Esse povo de Judá e de Israel, eles foram divididos e era uma nação que tinha 2 reinos, norte e sul. E na época do rei de Israel, após a morte de Salomão, eles se dividiram, eles se afastaram de Deus. E eles acabaram se afastando e com isso o Senhor permitiu que eles fossem cativos. E essa nação, ela era representada pelos 2 reinos na época, né? E eles foram entregues aos inimigos. Por quê? Tanto os seus reis quanto o povo haviam se desviado do caminho do Senhor. E assim Deus permitiu que eles fossem entregues. E a gente pode ver que a visão de Ezequiel, ele está relatando sobre os ossos sequíssimos. O que ele quer dizer? Ele está falando sobre um povo que já tinha morrido há muito tempo. Porque aqui não está falando que está em decomposição. Ele está falando que os ossos estavam sequíssimos. E essa visão, ele foi em espírito, aonde o Senhor o conduziu. E aí a gente fica se perguntando, Senhor, o que o Senhor quis dizer ao povo de Israel e a Judá, através dessa visão que o Senhor deu a Israel. E eu estudando essa mensagem, a gente começa a conversar com Deus, né? Para que o Senhor traga uma interpretação para a realidade de hoje. E eu vi que o reino do norte, ele foi conquistado pelos assírios. E o reino do sul seria conquistado pelos babilônicos. Israel estava distante do Senhor e na mão dos inimigos. Toda essa situação gerou no coração do povo de Deus em sentimento negativo. E eles caíram na mão dos inimigos por terem se afastado de Deus. O povo se sentiam destruídos e sem esperança, sem vida, assim como os ossos secos. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e estamos afastados da presença de Deus? O povo de Israel aqui, eles estavam muito aflitos e angustiados porque era um povo que conhecia a palavra de Deus, mas eles estavam peregrinando, eles não se sentiam mais com vida, eles não sentiam mais a presença do Senhor, eles estavam cativos. E quantas das vezes o povo da igreja está dentro da igreja, está como o povo de Israel, está como esse simbolismo, os ossos estão secos, porque a alma já não tem mais sentido a presença de Deus. A alma já não tem mais sentido o avivamento da presença do Senhor. Tem vindo para a casa de Deus como se fosse bater ponto. Está com a vida presente, com o corpo presente. Mas muitas das vezes a mente está lá fora. Está preocupado com os problemas, com as dificuldades. Perdeu a intimidade. E muitas das vezes acaba o culto. Se você perguntar qual foi a mensagem, ele não sabe nem te responder. E muitas das vezes nós queremos entender por que, Senhor? Porque os ossos ficaram secos. Porque se você for ver, Deus, o nosso Senhor, Ele é o corpo, Ele é o cabeça. Mas se você tirar do teu corpo um braço, ele é apenas um membro. E ele vai apodrecer. Porque ele só tem vida enquanto ele está no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Mas se você arranca ele fora, o que é um braço fora do corpo? O que é um dedo fora do corpo? E se a gente está fora da presença, se a gente está afastado do corpo de Cristo, não tem como a gente viver, não tem como você ter avivamento, não tem como você sentir a presença, não tem como você ter força para buscar a Deus, não tem como você ter a graça do Senhor sobre a tua vida. Então o povo de Israel aqui, eles estavam o quê? Eles estavam se sentindo sozinhos. Eles estavam se sentindo oprimidos.
Eles queriam de alguma forma voltar a ter a presença do Senhor. E quantos de nós estamos na casa de Deus pedindo a Deus que nos traga de volta o primeiro amor? Que nos traga de volta a essência do primeiro amor, que muitas das vezes nós perdemos. Quantos de nós por outrora estava buscando pela madrugada num fervor tão grande e hoje infelizmente não tem força para levantar para orar? Quantos de nós muitas vezes estamos nos sentindo na presença de Deus mais cativos, querendo a palavra de restauração, de avivamento, mas não conseguimos nos conectar? E o povo estava querendo novamente sentir o quê? A presença de Deus. Como é difícil você estar na casa do Senhor e se sentir destruído, se sentir fraco, se sentir sem força. E aquele povo, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, mas eles não sentiam mais a presença do Senhor. E aí a gente pode ver, né, como que a graça de Deus nos alcança. Porque o Senhor, vendo a aflição do povo, Ele levou Ezequiel em espírito para dar um direcionamento a esse povo. Porque o Senhor, Ele ama os seus filhos. Foi falado aqui que o Senhor, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele sabia que o povo estava clamando por Ele. Mas é necessário o quê? Se posicionar. Como que a gente chama a atenção de Deus? Eu lembro que lá em 2 Crônicas 7:14 está escrito que se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glorificado seja o nome do Senhor. O povo precisava se humilhar novamente. Precisava se posicionar, precisava chamar a atenção de Deus. O que eu e você temos feito para chamar a atenção desse Deus tão poderoso? O que você tem feito para sair da mesmice e buscar a presença de Deus de tal forma que Ele possa te ouvir lá do céu? Porque o ouvido do Senhor está atento para ouvir o nosso clamor. O Senhor está atento para ouvir o teu gemido, a tua oração. E o povo aqui estava querendo o quê? Estava querendo que Deus voltasse a olhar por eles. O povo de Israel estava aqui aflito. Eles estavam querendo e necessitando da presença de Deus. Então a gente pode ver aqui que no capítulo, no 37 do versículo 12, fala assim, portanto, profetiza e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E no 14 diz assim, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja Deus. A graça do Senhor e a misericórdia dele é tão grande, que ele viu a aflição do povo, e deu direção a Ezequiel para que ele direcionasse o povo. Ele estava querendo dizer que ele ia tirar o povo daquele momento de sequidão. Ele ia tirar aquele povo da sepultura e ele daria vida novamente. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, não importa a sequidão que você está passando, não importa o que você está dizendo, não há mais jeito, não importa se estão dizendo para você que não tem mais direção, o Senhor está dizendo para você, hoje eu te trouxe aqui para te dizer que eu vou te dar vida novamente. Louvado seja Deus, que ainda que esteja morto, viverá, porque em João 11:25 o Senhor declara isso. Não é a diaconisa Lídia que está falando, não é promessa de Deus. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não há cativeiro que o Senhor não possa mudar, que Ele não possa transformar. Louvado seja o nome do Senhor. E se esses ossos estão secos, sequíssimos, não importa, profetiza.
Porque o Senhor, Ele tem poder para mudar qualquer quadro, qualquer história. Ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Ele está dizendo para mim e para você, não importa se está na sepultura, não importa se está morto 3 dias, não importa se está morto 5 dias, eu sou Deus que dou a vida, eu venci a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele quiser dar a vida, Ele vai dar a vida novamente. Muitas das vezes nós achamos que a vida é apenas a vida do fôlego. É a vida do avivamento. É a vida da presença. É a vida da busca. Aquele que pedir, o Senhor dará. Se você não consegue mais orar, peça a Ele, porque Ele vai te fortalecer e você vai voltar a orar com fervor. Se você não consegue mais buscar a Ele, peça a Ele que Ele há de aquecer teu coração para que você possa buscar Ele novamente, em espírito e em verdade. O Senhor está dizendo, não importa a circunstância que você está vivendo, o Senhor conhece a tua aflição, a tua fraqueza, a tua necessidade, porque Ele é Deus. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos escolheu e não nós a Ele. O Senhor sabe das nossas limitações. Por que o vale de ossos secos, Senhor? Porque o ser humano, ele é falho, é pecador. Como foi falado aqui hoje, foi só confirmação. Muitas das vezes a gente acha que por sermos crentes a gente vai ser super homem, super mulher. Não vamos ter momento de tristeza, momentos de aflição, momento de angústia. Quem nunca? Quem nunca pensou em olhar para trás e desistir? Quem nunca ficou na presença do Senhor se sentindo abatido, fraco, sem força? Mas o Senhor está dizendo, eis que estou aqui. Eis que eu te amo, que eu sou o Pai. Eu vejo tudo. Eu vejo o que você não pode ver. Eu estou onde você não pode estar. Eu sou o Deus do impossível. Há algo impossível para mim que eu não possa fazer? Quando o Senhor revela a Ezequiel que ele profetizasse, Ezequiel falou, Senhor, tu sabes, porque a sabedoria é dele, a glória é dele. Ezequiel estava querendo dizer, Senhor, quem sou eu? Se o Senhor disser, eu farei, porque eu sou obediente, mas quem sou eu para decidir? Ezequiel transferiu a responsabilidade para ele, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente está passando por guerra, por pelejas, e a gente quer com a força do nosso braço resolver. Se dependesse de nós, muitos de nós nem estaríamos aqui hoje. Não teríamos nem força para levantar da cama. Porque o inimigo das nossas almas, ele é opressor, ele não tem outra coisa para fazer. A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Só Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então a oportunidade que ele tem de te ver abatido, ele quer te oprimir. Ele quer te dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas o Senhor Jesus diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. E a palavra do Senhor veio para trazer vida. Veio para dizer que não importa se está em decomposição, não importa se está seco ou se está sequíssimo. Profetiza, porque Ele é Deus na tua e na minha vida, para transformar qualquer situação em abundância. O irmão Márcio falou aqui que até aquilo que aparece ser negativo ou que não vai dar certo, no final dá tudo certo, porque quando Deus entra, a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. Olha como que Ezequiel pegou com autoridade o que Deus falou com ele e ele profetizou. Então, no versículo 7, vamos voltar um pouquinho. Então profetizei como se me deu ordem. Olha, ele ouviu a ordem dos céus. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, enquanto ele fazia o que, igreja? Então profetiza, igreja. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele profetizou, mas o fôlego da vida, só quem pode dar
é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitas das vezes nossos tendões estão até se juntando, mas o fôlego da vida, o avivamento vem de Deus. Então que possamos profetizar. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz quem? O Senhor. Ele não disse digo eu, ele diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância, não importa qual é o motivo. Lídia, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um câncer, não importa. O irmão Ivaí estava com câncer, terça-feira ele deu testemunho aqui que ele foi o quê? Curado, para a honra e glória do Senhor. A irmã Débora tem testemunho vivo que ela teve câncer, nem cabelo dela caiu, para a honra e glória do Senhor. Não importa o diagnóstico do homem, não importa a circunstância, não importa se seu filho está nas drogas, não importa se ele se afastou, a honra e a glória dele. Profetiza sobre esses ossos secos, porque ele é Deus. Nós não estamos aqui para nos encontrar somente, nós não estamos aqui para esperar pelo pastor Romualdo, pelo irmão Marcelo, pela pastora Eli, que nós amamos. Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus vivo, num Deus poderoso, um Deus que quebra o arco, corta a lança. É um Deus todo poderoso. Louvado seja o nome dele. É esse Deus que nós estamos buscando. Porque se nós buscar pelo homem, tolo é aquele que espera por um homem. Mas nós temos que buscar por Deus, que vê todas as coisas. Talvez você esteja olhando as circunstâncias hoje com os olhos humanos, mas Deus manda dizer que Ele já está olhando a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você está passando hoje. Eu falei, Senhor, é essa mensagem? É essa mensagem. Eu falei, então Deus, que o Senhor faça um reboliço, que os ossos se unam a outros ossos, que os nervos se unem, que o Senhor dê a vida a essa alma que está se sentindo morta, mas mesmo que esteja morto, que ela venha ter vida, vida na tua presença, vida de abundância, vida de restauração, porque tu és um Deus que dá a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, que se tiver um coração quebrantado e arrependido, o Senhor pode mudar qualquer cativeiro. Não importa se você está passando por momentos difíceis. Ele não quer perder ninguém. Ele quer que todos sejam salvos. Por isso o Senhor levou Ezequiel para ele ver que não importa se o osso estava seco ou sequíssimo, mas que ele tinha que ter fé para profetizar, para que aqueles ossos pudessem reviver. E o povo de Israel recebeu a resposta dos altos céus, aonde o Senhor falou que mesmo que estivesse na sepultura, o Senhor iria tirar e devolver a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E assim no 15 ele relata: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, fará de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: não nos declararás o que significa essas coisas? Tu lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas farão uma só na minha mão. O Senhor, Ele juntou os pedaços que estavam da aflição, da angústia de Judá e do povo de Israel, e trouxe vida novamente àquele povo. Ele resgatou o povo novamente para a sua presença. O povo se arrependeu dos seus maus caminhos, se posicionou, se humilhou, e louvado seja Deus, que novamente eles glorificaram o nome do Senhor. Assim como Davi, no Salmo 51,
clamou a Deus para que o Senhor não tirasse dele o espírito. Esse povo clamou a Deus que o Senhor não se afastasse deles, porque eles eram dependentes do Senhor. Igreja, eu e você somos dependentes de Cristo. É a graça do Senhor que tem nos dado vida todos os dias, porque tem se renovado dia após dia, porque nós somos dependentes dele. A gente tem uma referência de que a graça do Senhor é tão grande e que o poder dele é tão grande que nem a morte pôde impedir o agir de Deus. A gente tem lá em 1 Coríntios 15:52, aonde Paulo relata sobre isso. Ele fala assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Paulo está aqui afirmando, no momento de abrir e fechar de olhos, que o Senhor fará o quê? Um milagre. Que o Senhor trará o quê? Vida. Que o Senhor venceu o quê? A morte. Que nada impedirá o povo de Deus, a não ser Ele mesmo se afastando da presença do Senhor. Porque o Senhor nunca abrirá mão de você. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Porque Ele quer que todos sejam salvos. Que todos estejam com Ele naquele grande dia. Por isso Ele não abriu mão do povo de Israel, do povo de Judá. E Ele também não abrirá mão de mim e de você. Porque Ele veio dar a sua vida por amor a mim e a você. Para que possamos ser salvos. Para que possamos glorificar o nome dEle. Para que naquele grande dia, quando os anjos vierem trocar a trombeta, nós possamos subir. Porque Deus não se agrada de perder ninguém para o inferno. O Senhor não fez o inferno para o ser humano. Ele fez para Satanás e seus anjos. Mas que possamos viver em vigilância, para que não possamos nos perder. E como a pastora ali falou aqui, que possamos não perder a nossa coroa. Que possamos permanecer fiéis ao Senhor até o fim, para que o Senhor venha nos resgatar e que possamos ser firmes e constantes na presença dEle. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.